daqui a alguns dias vai ser lançado aqui no Brasil uma coletânea de artigos e intervenções de Domenico Lossurdo, organizada após sua morte, né? Lossurdo morreu em 2018, pelo intelectual italiano e colaborador de Lossurdo, Emiliano Alessandroni. Essa coletânea ela é intitulada Imperialismo e Questão Europeia. Segundo o próprio Emiliano nos conta na introdução a essa coletânea, Lossurdo já tinha expressado algumas vezes a vontade de organizar um livro sobre a questão da forma como o imperialismo se apresenta nos nossos dias e como que isso se reflete nas discussões relativas à União Europeia. Só que Lossurdo não teve tempo de fazer esse livro e nos deixou em 2018 com uma obra inacabada, que se chama A Questão Comunista, que foi publicada no ano passado aqui no Brasil. Tratar de uma obra de Lossurdo, seja ela qual for, seja um livro concebido por ele, ou mesmo uma reunião de artigos temáticos, como é o caso desse, em pouco mais de 5, 10 minutos, é realmente uma tarefa muito difícil, né? Lossurdo é um autor muito profundo, que analisa as categorias de uma maneira de uma maneira crítica e também muito erudita, né? Com um largo conhecimento filosófico, histórico, sobre cada tema tratado. Então, a minha tentativa aqui é apenas de dar assim, uma pincelada, né, do que a gente vai encontrar nesse livro Imperialismo e União Europeia. Eu separei aqui o que para mim é a categoria central, né, do Lossurdo nesse livro e em outras obras dele, que é justamente a categoria de imperialismo, né? É a maneira como esse livro se articula em torno desse tema do imperialismo e é a partir dessa chave teórica que o Lossurdo vai analisar a questão europeia e mesmo a questão do posicionamento das esquerdas, né, dos partidos socialistas e comunistas na própria Europa em relação à existência da União Europeia. Então, me parece que se a gente não compreender como que Lossurdo categoriza a ideia de imperialismo, como que ele aplica essa categoria no mundo de hoje, a gente não consegue entender onde é que o Lossurdo quer chegar, né? Então, para ele, o imperialismo ele aparece como forma histórica, né? A partir daquela definição já de Lenin. Ele mostra, por exemplo, que no mundo de hoje, pós-queda da União Soviética, os Estados Unidos tiveram, né, segundo o Lossurdo, ali em 1990, 91, o que ele chama de uma vitória napoleônica sobre o mundo. Desde os anos 90, os Estados Unidos têm o monopólio, vamos dizer assim, das intervenções militares no mundo. Ele é a única potência mundial capaz de fazer uma intervenção unilateral, à revelia do Conselho de Segurança da ONU, e Lossurdo nos dá um monte de exemplos, todos conhecemos esses exemplos, mas vale aqui citar, né, a questão da divisão da ex-Iugoslávia, né, com os bombardeios feitos pelos Estados Unidos, depois todas as intervenções no Iraque, 2 vezes no Iraque, Afeganistão, Síria, né, Iêmen, todos esses conflitos e mesmo hoje a questão relacionada à presença da OTAN fazendo cerco à Rússia, né, que levou ao conflito que a gente tem hoje entre Rússia e Ucrânia, né, com a extrema e intransponível, impossível de esconder participação dos Estados Unidos e da OTAN nesses conflitos. O Lossurdo não teve tempo de ver o conflito que a gente vive hoje, mas certamente a gente consegue ler esse conflito a partir dessa chave deixada por Lossurdo. Então, os Estados Unidos são, para Lossurdo, a única potência capaz de se impor do ponto de vista militar, de forma unilateral, né, usando a OTAN ou eventualmente não, eventualmente sozinho, né, e também impondo a participação de outros países que eles são subalternos, muitas vezes, para legitimar essas intervenções, e também a única potência do mundo capaz de se impor unilateralmente também no plano da hegemonia, né, no plano do discurso, no plano do controle informacional, né? Então, basta ver o controle que os Estados Unidos exercem sobre os meios de comunicação
do mundo, né? Esse tema, inclusive, Lossurdo já tratou muito bem, com muito detalhe, numa obra de alguns anos atrás, que está publicada no Brasil, que se chama A Linguagem do Império. Então, descrevendo o mundo dessa maneira, entendendo que quando a gente fala de imperialismo nos dias de hoje, nós estamos falando dos Estados Unidos da América, é que Lossurdo vai olhar para a Europa, né? A Europa, que por muitos anos foi o centro do colonialismo mundial, foi o centro do poder mundial e foi o que se costuma caracterizar como o Ocidente. Para Lossurdo, o Ocidente se deslocou no pós-Segunda Guerra Mundial. O Ocidente hoje são os Estados Unidos. A Europa seria uma periferia do Ocidente. Então, como periferia do Ocidente, a Europa ela se coloca no cenário mundial de forma subalterna aos Estados Unidos da América. Nesse sentido, a formação da União Europeia, Lossurdo a lê como uma tentativa, né, em solo europeu, de ampliar mercados, de ampliar força, de unir forças, no sentido de não ficar completamente rendido, né, enquanto conjunto de nações, a essa dominação dos Estados Unidos. Porém, ele vai mostrar que do ponto de vista da política externa, do ponto de vista da inserção da Europa no mundo, mesmo ela tendo se conformado como um bloco econômico, com alguma mobilidade interna, com algumas trocas culturais, a Europa ela permanece sob o jugo dos Estados Unidos da América. Então ele vai dizer, por exemplo, em resposta aos setores da esquerda europeia que são a favor da saída da União Europeia, que acusam a existência de um imperialismo alemão, de um imperialismo francês, ele vai dizer, olha, de fato há disparidades dentro do bloco europeu, né? Porém, a saída não é um novo retalhamento da Europa, porque o novo retalhamento da Europa levaria a um ainda maior enfraquecimento da sua posição diante do mundo. Melhor seria, né, que a questão nacional, que é tão candente nos dias de hoje para todos os países do mundo, fosse entendida de uma maneira articulada dentro da Europa. Da mesma maneira, o Lossurdo vai olhar para as articulações de integração latino-americana, né, como uma possibilidade de fortalecimento da posição das nações latino-americanas no mundo. Então, é a partir dessa visão que Lossurdo vai entender a Europa, né? Então, para ele, a questão europeia, ela pode servir como uma questão de afirmação de um campo político, né? Que poderia, junto com outras nações do mundo, com articulações multilaterais, fazer frente, né, a esse único centro do poder que existe no mundo hoje. Para Lossurdo, a ideia de que uma destruição da União Europeia levaria à soberania das nações europeias é uma ideia, é um idealismo, né? Ele vai classificar isso como o novo populismo de esquerda, né? Quando ele fala de populismo de esquerda, ele está falando daquelas ideias de esquerda muito ligadas a que ele chama de um neoprudonismo, né? A ideia de que o povo em si é bom, né? As nações em si são autônomas e que bastaria que elas se desenvolvessem autonomamente, que tudo ficaria bom e que tudo ficaria resolvido. Ele vai dizer que não, né? Há uma luta a ser travada. E um dos capítulos dessa coletânea que eu estou tentando apresentar rapidamente para vocês, ele se intitula justamente O que é ser imperialista nos dias de hoje, né? Então, na visão de Lossurdo, ser imperialista nos dias de hoje é apostar em novas articulações, em novas hegemonias que possam fazer frente a esse domínio unilateral que os Estados Unidos da América exercem sobre o mundo. E é daí que vem o entusiasmo de Lossurdo, por exemplo, com o exponencial crescimento da China, né, trazendo uma nova proposta de superação das desigualdades, né, e de comércio de maneira equitativa em relação às nações, como uma maneira, né, de haver uma nova articulação e uma nova luta nacional, mas não lutas nacionais fragmentárias, e sim grandes alianças, grandes articulações de cunho nacional que poderiam nos levar à superação dessa ordem unilateral, né, exercida pelos Estados Unidos da América. É um pouco isso, a essência desse livro que está chegando no Brasil. Tem muito mais coisa lá, não dá tempo da gente conversar em tão poucos minutos, mas esse seria o fio condutor, né? Eu espero que vocês fiquem curiosos e procurem o livro e
desbravem também outras categorias e outras questões que o Lussurdo nos traz a partir dessa leitura. Tá bom? Um abraço a todos